Olá, bem-vindo ao quinto vídeo do módulo Desenvolvimento para a Web, da série de vídeos diário de estudos técnico-informática. Nesse vídeo, para fechar com chave de ouro nossa disciplina de banco de dados, conheceremos alguns conceitos básicos de banco de dados, sua fase de modelagem de dados e também alguns dos principais SGBDs utilizados no mercado atualmente. Vamos lá? Banco de dados, conceitos básicos. Bom, nós sabemos que quando falamos de banco de dados, estamos tratando de uma coleção de dados interligados, representando informações sobre um domínio específico. Ou seja, são dados persistentes, estruturados e compartilhados por diversos usuários. São utilizados pelos sistemas de aplicação e são armazenados em disco, por exemplo, uma lista telefônica, algum acervo de uma biblioteca. E quando trabalhamos com bancos de dados e associamos eles a um SGBD, por exemplo, nós podemos através deles obter a abstração de dados, ou seja, não necessariamente a gente precisará visualizar todos os dados, pois o SGBD, utilizando a abstração de dados, pode esconder detalhes da implantação e assim nos proporcionando uma melhor visão dos dados, que justamente essa é a missão de um SGBD: facilitar a vida dos usuários, fazendo com que eles vejam apenas o que necessitam, escondendo os detalhes, da organização interna dos dados. E quando tratamos de banco de dados, também é necessário a gente verificar a necessidade da modelagem de dados, que em computação significa interpretar adequadamente uma realidade do mundo. Para uma modelagem adequada, precisamos de um modelo adequado. Esse modelo vai possibilitar a implantação do programa, pois ele tem todos os atributos necessários para se construir um software. Alguns dos SGBDs do mercado. Vou citar alguns exemplos de SGBDs que a gente pode utilizar para trabalharmos com bancos de dados. Nós temos o SQL Server, que é um poderoso SGBD relacionado à Microsoft. Foi lançado em 1988 como parte do Windows NT. Posteriormente, ele foi comercializado como um produto separado em constante desenvolvimento, e o seu desenvolvimento é constante com o decorrer dos tempos. O SQL Server é um SGBD pago, porém ele é muito útil, Ele é um diferencial com relação aos demais SGBDs, porque ele fornece, a opção de trabalhar com linguagens de programações diferenciadas, como o C, a linguagem C e o Visual Basic.NET. Ou seja, ele não se limita somente às declarações do SQL. Ele dá essa opção para o desenvolvedor trabalhar com outras linguagens também. Oracle. O Oracle teve sua origem nos anos 80. Hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, Ela também é proprietária de linhas de software que trabalha com Java. O SGBD da Oracle, ele é relacional. Ele serve para manipulação de sistemas, de gestão. Utiliza a linguagem PLSQL, que é uma linguagem desenvolvida pela própria Oracle a partir do SQL, expandindo sua capacidade original. MySQL é um dos bancos de dados, digamos que mais utilizados. Uma das suas vantagens é que ele é gratuito. Ele possui a versão paga, é claro, que é o que falamos anteriormente, a Oracle, mas nós temos à nossa disposição vários recursos avançados trabalhando com ele gratuitamente, Uma das facilidades de usar o MySQL é que ele fornece uma facilidade de uso e tem capacidade para rodar diferentes sistemas operacionais.
Ele é um SGBD relacional e é considerado tão importante quanto o próprio Oracle, o SGBD Oracle. MariaDB. O MariaDB foi um SGBD desenvolvido logo após o MySQL. Digamos que é um SGBD um pouco parecido com o MySQL, porém o objetivo do fundador foi manter e aperfeiçoar as características do sistema anterior. Ele funciona mais ou menos igual ao MySQL. Tem um sistema relacional, porém fornece uma maior segurança de dados e suas atualizações são constantes. PostgreSQL é um banco de dados relacional e open source desenvolvido pela PostgreSQL Global Development Group. Foi lançado em 1989 e hoje em dia está entre os 5 sistemas de gerenciamento de dados mais utilizados por organizações do mundo. Ele é utilizado muito para sistemas web e permite o desenvolvimento de soluções de forma ideal para cada tipo de necessidade específica, para cada tipo de negócio diferente. Ele é um dos bancos de dados open source mais avançados do mundo. MongoDB. O sistema MongoDB é um sistema NoSQL que foi lançado em 2009 pela empresa que levava o mesmo nome. Esse SGBD procura unir o melhor dos sistemas relacionais e todas as inovações do NoSQL. Ele mantém algumas características como índices e consultas dinâmicas, mas porém com um modelo de dados orientados a documentos, proporcionando assim mais agilidade, através dos esquemas flexíveis e mais facilidade de escalabilidade horizontal, o que deixa o MongoDB relevante se compararmos com as outras soluções que falamos anteriormente. Ele é open source, assim como o MySQL e o PostgreSQL, o que também permite o desenvolvimento do sistema conforme as necessidades do negócio. DB2. DB2 é um banco de dados gigante da IBM. Foi lançado ainda na década de 1980. Ele se vale da teoria dos bancos de dados relacionais. Esse sistema é marcado pelo pioneirismo e, além disso, pelo seu suporte aos demais sistemas operacionais. Atualmente há uma grande disputa no mercado com a Oracle, que é outra grande empresa. Digamos que hoje algumas outras empresas sobressaem ao DB2, porém é um sistema extremamente relevante. Cassandra. Cassandra é um banco de dados não relacional. Foi desenvolvido inicialmente pelo Facebook, que em 2008 tornou esse SGBD open source. Ou seja, abriu o código para o mercado poder trabalhar com ele. Só que hoje em dia ele é mantido pelos desenvolvedores da Apache. Como é um sistema NoSQL, a vantagem desse SGBD é a capacidade de escalabilidade sem perda de performance e utiliza uma linguagem de programação padrão, que é o JavaScript. SQLite foi desenvolvida por Richard Heap. É uma biblioteca em linguagem C que permite o uso de banco de dados SQL. Porém, ao invés de se conectar a um grande servidor de banco de dados, ele é o próprio servidor. Uma das vantagens do SQLite é porque ele facilita a administração e a implementação e manutenção dos dados, fora alguns demais recursos que podem ser encontrados nesse SGBD. Ele é recomendado mais assim para sites pequenos, sites com poucos acessos, para algumas aplicações desktop e algumas ferramentas estáticas de análise. Possui um domínio público e suporta dados abaixo de 2 TB. Outra grande vantagem é que ele não depende de conexões externas, o que facilita o uso por pequenas e médias empresas. Modelo relacional. Quais as principais vantagens? Uma das
características do modelo relacional é que ele trabalha com a base de dados visualizada com um conjunto de tabelas, cada uma representando uma relação, relacionamentos representados por valores de dados. Porém, há uma pequena desvantagem nesse modelo, que é a representação não natural de objetos complexos. Mas uma das grandes vantagens, uma das principais vantagens, na verdade, do modelo relacional é a independência total dos dados, ou seja, dados não dependem dos outros dados para serem visualizados, para serem trabalhados. Também podemos, com o modelo relacional, ter uma visão múltipla dos dados, né? Não apenas limitamos a um dado somente para visualizarmos, para trabalharmos com ele. Também a redução acentuada na atividade de desenvolvimento, particularmente para a extração de dados, para relatórios, consultas específicas do usuário, ou seja, nós podemos ir diretamente ao dado que estamos precisando no momento, sem a necessidade de, por exemplo, se trabalhamos com a cadeia hierárquica, a gente ter que ir passando cadeia por cadeia até chegar no ponto específico. Também nos fornece uma maior segurança no acesso aos dados, maior agilidade para consulta, para atualização e a qualidade dos dados garantidas por restrições de integridade, identidade referencial e de domínio. Ferramentas Case. Ferramenta Case é a ferramenta essencial para engenharia de software e abrange todas as ferramentas baseadas em computadores que utilizam a engenharia de software para fazer análise, requisitos e modelagens até chegar à programação em si ou testes de programação. São programas que auxiliam o analista na construção do sistema, prevendo ainda em um esboço como será toda a estrutura, quais serão suas classes, entidades, seus fluxos internos e muitos outros detalhes. Resumindo, são diagramas que são elaborados em conjunto, formando, digamos que, uma planta do projeto para o sistema que será desenvolvido. Eu vou citar aqui um exemplo para a área de modelagem, um modelo, Digamos aqui que temos um vendedor, isso aqui seria a planta, o modelo que será utilizado na área de modelagem. A gente aqui temos uma cardinalidade de um vendedor que atende a muitos clientes, porém cada cliente tem um vendedor específico. E como a gente iria representar, Isso aí que seria uma cardinalidade 1 para N, 1 para muitos. Ou seja, digamos que o vendedor seria a ocorrência A e o cliente seria a entidade B. E sua representação após fazermos essa modelagem ficaria desta maneira no SGBD, que armazena o banco de dados. Ok? Por hoje é só. Espero que tenha ficado bem claro as explicações que foram mostradas aqui. Com esse vídeo a gente encerra nossa disciplina Banco de Dados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.